Olá, bom dia para você que está conosco aqui na Minas FM 104,1. Uma boa terça-feira para todo mundo. Para os cruzeirenses tá difícil, tá complicado, mas ainda resta uma esperança. Vamos falar sobre isso aqui. O Cruzeiro que ontem perdeu de 1-0 para o Vasco em São Januário e agora não depende só dele, mas ainda pode depender dele, e a gente vai contar toda essa história aqui, ao lado de Ricardo Lasmar, Oliveira Lima. E aí, Limão, bom dia. 1 para o Vasco, 0 para o Cruzeiro ontem à noite. O Cruzeiro não depende só dele e precisa fazer muita cálculo, muita conta, mas nós vamos no mais simples possível, né, Limão? É verdade, Lasmar. Tem duas situações. Uma para salvação geral, para não cair. A outra situação é para cair na quinta-feira. Tem que mostrar as duas. Bom, então, o Ceará tem um ponto à frente do Cruzeiro, né? E 2 pontos à frente do Cruzeiro, né? 38 a 36, é isso? 38 a 36. Exatamente. 2 à frente. Isso. Sendo que o Cruzeiro não pode fechar o campeonato empatado em pontos com o Ceará, que ele perde um de vitórias e saldo de gols. Então, a conta é simples. O Cruzeiro ainda, e esse ainda é muito difícil, mas matematicamente ainda pode se salvar. Não depende dele. Em 3 situações, faltam 2 jogos para cada um. O Cruzeiro joga com o Grêmio quinta-feira, 7h15 em Porto Alegre. O Ceará joga amanhã, quarta-feira, 7h30, contra o Corinthians em Fortaleza. O Corinthians precisa ganhar para confirmar a Libertadores. Se ele perder, não vai ficar fora da Libertadores tão fácil, porque o Fortaleza tem ganhado 2 jogos. Mas o Corinthians vem de derrota. Então ele tem que vencer para confirmar a Libertadores, ok? E o Grêmio, numa vitória, confirma o Grêmio no G4. Então os adversários têm interesse na coisa. Última rodada, o Cruzeiro jogará com o Palmeiras. Palmeiras já sem treinador, joga em Belo Horizonte. E o Ceará jogará com o Botafogo, no Rio. Acontece que amanhã, se o Galo ganha do Botafogo em Belo Horizonte, obriga o Botafogo a ganhar do Ceará para ele, Botafogo, confirmar a Sul-Americana. Então você tem que olhar o que o adversário precisa. E diante disso, cada um faz 2 partidas. Como é ou como poderá ser a salvação do Cruzeiro? São 3 caminhos difíceis, mas eles existem. O Cruzeiro tem que vencer as 2 partidas. O Ceará tem que perder uma. Ok? Primeiro quadro. O Cruzeiro ganha as 2 partidas, o Ceará tem que perder uma. Ok. Outra situação. O Cruzeiro ganha um jogo e empata o outro. O Ceará tem que perder um jogo e empatar o outro. O Cruzeiro, então, ganha um jogo, empata outro. O Ceará tem que perder um jogo e empatar outro. É o contrário. E a terceira situação, o Cruzeiro tem que vencer. Se vencer um jogo, o Ceará tem que perder os 2. Então, o que é menos difícil? 2 vitórias do Cruzeiro, uma derrota do Ceará. O que é menos complicado? O Cruzeiro vence uma, empata outra. O Ceará empata uma e perde outra. Mais difícil ainda. O Cruzeiro ganha uma. O Ceará tem que perder as 2. Ok. Para cair, isso para salvar. 3 situações. Para cair quinta-feira. Do cenário contrário, né? Para cair quinta-feira que vem. O Ceará joga antes, joga amanhã, o Cruzeiro joga depois de amanhã. Se o Ceará ganhar do Corinthians amanhã, o Cruzeiro, empatando ou perdendo, ele cai. Então o Cruzeiro só não cai quinta-feira se ele ganhar do Grêmio. Leva a decisão para domingo que vem. Outra situação. O Ceará empatar amanhã. O Cruzeiro perder para o Grêmio. Então nessa situação do Ceará empatar, se o Cruzeiro empatar, leva para final de semana. Então no geral, cai quinta-feira. Corinthians ganha, aliás, o Ceará ganha e o Cruzeiro empata, ele cai. Ou o Ceará empata, o Cruzeiro perde, ele cai. E aí, Ricardo, o Cruzeiro cai ou o Cruzeiro se salva? Olha, Léo, bom dia a todos. Ontem o Cruzeiro demonstrou vontade, mas
continua batendo os mesmos erros, fez um jogo fraco tecnicamente, um jogo sem muita inspiração, perdeu chances, as chances que são criadas não são aproveitadas. Então a gente já falava aqui há 15 rodadas atrás, né, quase 15 rodadas atrás, que o Cruzeiro estava seguindo a cartilha de um time grande que cai. Né, não ganha dos pequenos, perde para os grandes e empata demais. Então ficou muito complicado agora, deixou muito para a última hora. E ele tem 2 jogos dificílimos e o Ceará também tem. Só que o Ceará joga próximo em casa e o Cruzeiro joga fora com o Grêmio. A situação dos dois é difícil, a do Cruzeiro um pouquinho pior. Então, o que a gente viu ontem, infelizmente, a gente não vê muita possibilidade de haver uma mudança no estilo de jogo, na maneira do Cruzeiro jogar, para o Cruzeiro procurar realmente um jogo que vale trazer uma vitória tranquila. Se o Cruzeiro, que a gente torce para que ele não caia, vai ser num sufoco terrível e vai ficar para domingo. E se ele deixar para domingo, que ele esteja 1 ponto na frente do Ceará. Senão vai ficar muito complicado, porque o Cruzeiro não mostra, o Adilson não tem tempo hábil para fazer uma grande mudança de tática, uma grande mudança. Ele tem que fazer a mudança na cabeça do jogador, colocar confiança no jogador, porque à medida que o jogo vai se desenrolando, se o Cruzeiro estiver, por exemplo, atrás no placar, se o Cruzeiro estiver com dificuldade, a coisa vai ficando pesada, a perna vai ficando pesada, a cabeça vai ficando pesada, começa a bater o desânimo, e a gente já viu acontecer isso muito com time grande. Então a gente espera que realmente esses 2, hoje, amanhã, o Adilson tenha tempo de preparar a cabeça do jogador do Cruzeiro para chegar lá e buscar um resultado favorável com o Grêmio, que é uma coisa muito difícil. Não pelo fato de ser o Grêmio, porque o Cruzeiro também é um time grande, só que o atual momento do Cruzeiro está muito complicado. O time não tem uma formação tática, técnica e muito menos psicológica para enfrentar uma situação igual está enfrentando. Como disse o seu treinador, vamos aguardar. Tem uma conta que é a mais simples para gravar, o pessoal entender. Para ficar fácil, tá? De tantas. A mais óbvia, a mais possível. Cruzeiro ganha as 2 partidas, o Ceará perde 1. Bom, resolveu. É mais fácil o pessoal entender. Ganham 2, eles perdem 1, tamo dentro. Traremos mais informações aqui no decorrer da programação da Minas e também na nossa resenha esportiva hoje às 18 horas. Um abraço então, uma boa terça-feira para todo mundo. A gente volta a se encontrar. Tchau, tchau.